Hallo, Guilherme Platt, alemão para brasileiros. Na minha dica de hoje é a forma que eu utilizava para aprender palavras na língua alemã, para aprender artigos da língua alemã. Uma dica muito interessante que eu acho para aprender alemão é você utilizar cartões como estes cartões que eu tenho aqui, ó. Porque eu utilizava muito esses cartões e recomendo a vocês que utilizem esses cartões com palavras em alemão. Quando eu morava na Alemanha, eu tinha uma certa dificuldade para aprender palavras, para lembrar todas as palavras que eu precisava usar, por exemplo, na minha faculdade, durante meus estudos. E eram muitas e muitas palavras novas, com artigos diferentes, com artigos masculinos, femininos e neutros. E uma coisa muito interessante acontecia. Eu morava em uma cidade e estudava em outra cidade, uma cidade vizinha. E todos os dias eu tinha que pegar um trem pela manhã. Esse trem, eu acabava pegando ele, a maior parte do tempo eu ficava esperando. Era um tempo ocioso que eu tinha que ficar sentado esperando até chegar na estação que eu tinha que descer. E com o tempo eu comecei a notar que se eu fizesse cartões para aprender as palavras que eu não conhecia ou que eu não dominava na língua alemã, ou aprender artigos de palavras, eu poderia otimizar o meu tempo. Durante todo o trajeto de viagem da minha casa até a minha faculdade, eu ia estar estudando e não ia estar ali só esperando e perdendo tempo. Então eu fazia cartões como estes, onde eu trazia uma palavra em alemão, o artigo dela e no verso a tradução dessas palavras. E eu ia estudando esses cartões, eu ia olhando cartão a cartão, vez a vez, e quando eu já sabia uma palavra, eu tinha uma pilha de cartões diferentes. Uma pilha de cartões de palavras que eu já sabia e uma pilha de cartões de palavras que eu ainda não sabia. Então eu sempre utilizava os cartões que eu não sabia, os cartões com as palavras que eu ainda não conhecia, eu levava comigo durante esse trajeto até eu decorar aquela palavra. Então, quando eu notava que essa palavra, der Mann, por exemplo, que tem neste cartão, é o homem, a tradução, eu já deixava esse cartão reservado, porque eu não ia levar mais ele comigo, porque eu já dominava essa palavra, eu já conhecia o artigo dela, eu já conhecia a tradução. Então é muito legal você fazer cartões e utilizar esquema de cores para os gêneros. Então, de repente, se você tiver uma palavra masculina, como por exemplo der Mann, você pode escrever o artigo, destacar, colocar a palavra em alemão, e no verso você pode colocar a tradução da palavra. Você lê sempre em alemão, e daí caso você não lembre, olha o verso, que daí você vai saber que no verso está a tradução, então você reserva esse cartão e deixa ele junto, porque você ainda não domina. E quando você tem, por exemplo, palavras femininas, utiliza a cor vermelha para identificar que é uma palavra feminina, como por exemplo a palavra die Frau, que é a palavra mulher, e no verso a tradução, e assim por diante. Ou palavras neutras, você pode usar a cor verde, a cor amarela, uma cor diferente da cor que você utilizou para palavras masculinas e para palavras femininas. Como por exemplo a palavra das Auto, que é a palavra o carro, é uma palavra neutra em alemão, então tem um artigo das, e daí no verso você também coloca a tradução e vai estudando realmente esses cartões quando você estiver indo para o seu trabalho, quando você estiver de repente sem fazer nada, pega lá os cartõezinhos e dá uma olhada. Esse método ele é muito legal para as pessoas que de repente não gostam de usar telefone ou que não têm afinidade com a tecnologia, mas também é um método muito interessante. Eu prefiro muito mais fazer cartões ou utilizar aplicativos para telefone, pois com cartão você vai ter que escrever a palavra. E quando você escreve a palavra, a sua memória visual funciona de uma maneira muito mais aguçada, pois você vai lembrar das letras que você teve que colocar, a ordem das letras, para formar de repente uma palavra. Você vai lembrar do artigo que você escreveu e isso vai ajudar muito na sua memorização. Além do fato que você vai escrever a tradução, então você vai associar a palavra à tradução, como se fosse um bloco associado a outro bloco. Como eu comentei, existem também aplicativos que você pode utilizar para estar fazendo esses cartões, e nesses aplicativos são bem intuitivos e você basicamente baixa lá a lista de palavras que você quer, você também pode criar no telefone, escrevendo, e basta você tocar na tela para ele virar e mostrar a tradução. É uma dica muito interessante, você também pode usar. Eu tenho outro vídeo de dicas que você pode conferir alguns aplicativos, algumas ideias interessantes, alguns aplicativos que você pode utilizar para potencializar o seu aprendizado na língua alemã. E ainda, eu gostaria de dizer que aqui eu tenho uma lista onde você vai poder clicar em algum botão aqui nessa página, na descrição desse vídeo,
Você vai poder clicar, cadastrar o seu e-mail e no seu e-mail eu vou te enviar várias dicas de como aprender alemão de forma mais eficiente. Então você assina essa lista se você quiser receber mais dicas. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum comentário para fazer, faça. Eu vou tentar responder todos os comentários na medida do possível. Eu agradeço muito pela sua atenção, muito obrigado. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis unser nächstes Video. Auf Wiedersehen. Tschüss.